Olá, este é o Mais 365, um percurso diário com a Bíblia, onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 210, estamos no período do exílio e vamos ouvir Isaías 41 e 42, Ezequiel 2 e 3, Provérbios 12, 1 a 4. Isaías 41. Povos das ilhas, guardai silêncio perante mim. Povos das nações, enchei-vos de coragem. Aproximai-vos e falai, vamos comparecer juntos em tribunal. Quem é que o suscitou do Oriente e lhe concede a vitória a cada passo? Quem lhe entrega as nações e lhe submete os reis? A sua espada reduz a pó e o seu arco dispersa-os como palha. Persegue-os e avança seguro, sem pisar os caminhos com os seus pés. Quem, portanto, realizou tudo isto? É aquele que anuncia o futuro de antemão. Sou eu mesmo, o Senhor, que sou o primeiro e estou também com os últimos. Povos das ilhas, vede-o e tremei. Povos dos confins da terra, estremecei. Um ajuda o outro e cada qual diz ao seu companheiro: coragem. O cinzelador estimulou ourives. O que trabalha com o martelo encoraja o que está à bigorna. Dizem da soldadura: bom trabalho. Depois seguram o ídolo com rebites para que não se mova. Quanto a ti, Israel, meu servo, Jacó, meu eleito, linhagem de Abraão, meu amigo, fui buscar-te aos confins da terra, chamei-te das regiões remotas. Eu disse-te: tu é que és o meu servo. Foi a ti que eu escolhi e não te rejeitarei. Nada temas, porque eu estou contigo. Não te angusties, porque eu sou o teu Deus. Eu fortaleço-te e auxilio-te, e amparo-te com a minha mão direita e vitoriosa. Olha, serão confundidos e derrotados os que se enfurecem contra ti. Serão aniquilados e destruídos os que lutam contra ti. Buscarás, mas não encontrarás os que lutam contra ti. Serão destruídos e reduzidos a nada os que te combatem. Porque eu, o Senhor teu Deus, tomo-te pela mão e digo-te: não tenhas medo, eu mesmo te ajudarei. Não tenhas medo, pobre vermezinho de Jacó, mísero inseto de Israel. Eu próprio te ajudarei, oráculo do Senhor. O teu Redentor é o Santo de Israel. Farei de ti uma grande aguçada, nova e armada de dentes. Trilharás as montanhas e as triturarás. Reduzirás a palha às colinas. Tu ajoelharás e levá-las ao vento, e o vendaval as espalhará. Exultarás então no Senhor, gloriar-te-ás no Santo de Israel. Os pobres e os necessitados buscam água e não a encontram. Têm a língua ressequida pela sede. Mas eu, o Senhor, os atenderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Farei brotar rios nos morros escalvados e fontes do fundo dos vales. Transformarei o deserto num reservatório e a terra árida em arroios de água. Plantarei no deserto cedros e acácias, murtas e oliveiras. Farei crescer na terra seca o cipreste, ao lado do olmeiro e do bucho. Para que vejam e saibam, considerem e compreendam de uma vez por todas que é a mão do Senhor que faz estas coisas, que o Santo de Israel as realizou. Vinde e preparai a vossa defesa, diz o Senhor. Alegai os vossos argumentos, diz o rei de Jacó. Aproximai-vos e anunciai-nos o que vai acontecer. Narrai-nos as vossas predições do passado, para que prestemos atenção. Anunciai-nos o futuro, dizei-nos o que vai acontecer. Anunciai os acontecimentos futuros e saberemos que sois deuses. Fazei qualquer coisa de bom ou de mau para que possamos ajuizar e ver. Olhai, nada sois. As vossas obras nada são. É abominável escolher-vos. Eu filo surgir do norte e ele já vem. Chamei-o pelo seu nome no oriente. Ele calcará aos pés os governantes como se calca o barro, como o oleiro quando amassa a argila. Quem antes o predisse para que se soubesse? Quem o pré-anunciou para que se diga: é exato? Ninguém o anuncia, ninguém o comenta, ninguém ouve os vossos discursos.
Eu fui o primeiro a anunciá-lo em Sião e enviei a Jerusalém um arauto com a boa nova. Procurei, mas não encontrei ninguém entre eles, nenhum conselheiro a quem perguntar para me informar. Todos juntos nada são. As suas obras são uma nulidade e os seus ídolos são ar e vento. Isaías 42. Eis o meu servo que eu amparo, o meu eleito que eu preferi. Fiz repousar sobre ele o meu espírito, para que leve às nações a verdadeira justiça. Ele não gritará, não levantará a voz, não clamará nas ruas. Não quebrará a cana rachada, não apagará a mecha que ainda fumega. Anunciará com toda a fidelidade a verdadeira justiça. Não desanimará nem desfalecerá, até estabelecer na terra o direito, as leis que os povos das ilhas esperam dele. Eis o que diz o Senhor Deus, que criou os céus e os estendeu, que consolidou a terra com a sua vegetação, que deu vida aos seus habitantes e o alento aos que andam por ela. Eu, o Senhor, chamei-te por causa da justiça, segurei-te pela mão. Formei-te e designei-te como aliança de um povo e luz das nações, para abrires os olhos aos cegos, para tirares do cárcere os prisioneiros e da prisão os que vivem nas trevas. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A ninguém cedo a minha glória, nem aos ídolos a honra que me é devida. Os primeiros acontecimentos já se cumpriram. Agora anuncio algo de novo e comunico-o a vós antes que aconteça. Cantai ao Senhor um cântico novo, louvai-o desde os confins da terra. Que o mar o cante e tudo o que ele contém, as ilhas com os seus habitantes. Alegre-se o deserto com as suas tendas, os acampamentos dos que habitam em Quedar. Clamem com alegria os povos de Petra, soltem gritos de alegria do alto das montanhas. Deem glória ao Senhor, anunciem nas ilhas distantes o seu louvor. O Senhor avança como um herói, como um guerreiro acende o seu ardor. Lança o grito de guerra, caminha com valentia contra os seus inimigos. Desde há muito tempo que guardo silêncio, que permaneço calado e me contenho. Agora grito como a parturiente, estou ofegante e oprimido. Vou devastar montanhas e colinas, secar toda a sua verdura, transformar os rios em terras áridas e secar os lagos. Vou levar os cegos por um caminho que não conhecem e guiá-los por carreiros que ignoram. Mudarei diante deles as trevas em luz e os caminhos pedregosos em planos. É isto o que penso fazer e não deixarei de o fazer. Retrocederão depois, cheios de vergonha, os que põem a confiança nos ídolos e que dizem às estátuas: vós sois os nossos deuses. Surdos, ouvi. Cegos, olhai e vede. Quem é cego, senão o meu servo, e quem é surdo, senão o meu mensageiro? Quem é cego como o meu enviado, quem é surdo como o servo do Senhor? Tu vias muitas coisas, mas sem as entenderes. Tinhas os ouvidos abertos, mas não as compreendias. O Senhor, por amor ao seu plano, queria glorificar e engrandecer a sua lei. Mas são um povo saqueado e despojado. Todos os seus valentes foram acorrentados e encerrados nos cárceres. Eram saqueados e ninguém os libertava. Eram despojados e ninguém dizia: restitui. Quem de vós prestará atenção a estas coisas? Quem está atento para perscrutar o futuro? Quem entregou Jacó aos saqueadores e Israel aos devastadores? Não foi o Senhor contra quem pecamos? Pois não quiseram seguir os seus caminhos, nem respeitar as suas leis. Por isso, descarregou sobre eles a sua cólera e a violência da guerra. Rodeou de chamas, mas ele não compreendeu. Incendiou-o, mas ele não fez caso. Ezequiel 2. Disse-me: filho de homem, põe-te de pé que vou falar-te. O Espírito penetrou em mim enquanto me falava e mandou-me pôr de pé. E ouvi alguém que me chamava. Disse-me: filho de homem, vou enviar-te aos filhos de Israel, aos rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus antepassados têm-se revoltado contra mim até ao presente dia. Eles têm a cabeça dura e o coração obstinado. Envio-te a eles e deves dizer-lhes: assim fala o Senhor Deus. E quer te escutem, quer não, porque são uma raça de gente rebelde,
saberão que há um profeta entre eles. Tu, porém, filho de homem, não tenhas medo deles. Não receis as suas palavras, ainda que espinhos e abrolhos te rodeiem e te venhas assentar sobre escorpiões. Não temas as suas palavras e não tenhas medo das suas faces, porque são gente rebelde. Tu lhes dirigirás as minhas palavras, quer as atendam, quer não, porque são uma raça de gente rebelde. Tu, porém, filho de homem, escuta o que te digo. Não sejas rebelde como aquela gente rebelde. Abre a boca e come o que te vou dar. Olhei e vi uma espécie de mão que se dirigia para mim, segurando um manuscrito enrolado. Abri-o diante de mim. Estava escrito nas duas faces e lia-se: lamentações, gemidos e choros. Ezequiel 3. Disse-me: filho de homem, come aquilo que te é apresentado, come este manuscrito e vai falar à casa de Israel. Abri então a boca e ele deu-me o manuscrito a comer. E disse-me: filho de homem, alimenta-te e sacia-te com este manuscrito que agora te dou. Comi-o e ele foi na minha boca doce como mel. Então disse-me: filho de homem, dirige-te à casa de Israel e leva-lhes as minhas palavras. És enviado não a um povo de linguagem incompreensível e de língua bárbara, mas sim à casa de Israel. Não é a povos numerosos e de linguagem incompreensível e de língua bárbara que tu não entenderias. Esses ouvir-te-iam se a eles te enviasse. Mas a casa de Israel não te quer escutar, porque não me quer ouvir a mim. Pois os da casa de Israel são de cabeça dura e coração obstinado. Eis que eu tornei a tua face dura como a deles, e a tua cabeça dura como a deles. Vou tornar a tua testa rija como o diamante, que é mais duro que a rocha. Não tenhas medo deles, não receis diante deles, porque são gente rebelde. Depois disse-me: filho de homem, todas as palavras que eu te disser, guarda-as no teu coração, escuta-as com toda a atenção. Levanta-te e vai ter com os exilados, os teus compatriotas. Fala com eles e diz-lhes: assim fala o Senhor Deus. Quer eles ouçam, quer não ouçam. Então o Espírito apoderou-se de mim e ouvi atrás de mim o barulho de um violento rumor. Bendita seja a glória do Senhor no lugar onde ela repousa. Era o ruído das asas dos seres viventes, que batiam umas nas outras, o ruído das rodas e o ruído de um grande tumulto. E o Espírito arrebatava-me e transportava-me. E eu seguia com o coração amargurado enquanto a mão do Senhor pesava sobre mim. E assim cheguei a Tel Aviv, junto dos exilados que se tinham instalado nas margens do rio Cabar. Era lá que eles habitavam. E ali fiquei 7 dias no meio deles, como que entorpecido. Ao fim de 7 dias, a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: filho de homem, nomeei-te sentinela da casa de Israel. Se ouvires uma palavra saída da minha boca, tu lhe a dirigirás da minha parte. Se eu digo ao pecador: vais morrer, e tu não o exortas e não falas para o afastar do mau caminho para que ele possa viver, é ele, o pecador, que perecerá por causa do seu pecado. Mas é a ti que eu pedirei contas do seu sangue. Mas se tu avisares o pecador e ele não se amendar da sua perversidade e má conduta, então ele morrerá por causa do seu pecado, mas tu terás salvo a tua vida. Quando o justo se desvia da sua justiça para fazer o mal, eu lhe preparo uma armadilha de modo que ele morra. Porque tu não o avisaste, ele perecerá por causa do seu pecado e ninguém recordará a justiça que ele praticou. Mas é a ti que eu pedirei contas do seu sangue. Se pelo contrário tu preveniste um justo para que não pecasse e ele de facto não peca, ele viverá porque foi advertido e tu salvarás a tua vida. A mão do Senhor esteve sobre mim e disse-me: ergue-te, dirige-te ao vale, aí te falarei. Levantei-me, dirigi-me ao vale e vi que a glória do Senhor era como a glória que eu tinha contemplado nas margens do rio Cabar, e eu caí com a face por terra. Nessa altura, o Espírito entrou em mim, fez-me levantar e falou-me. Disse-me: vai e encerra-te na tua casa. Filho de homem, eis que te vão fechar em cadeias e ficarás ligado e não poderás sair do meio delas. Farei aderir a tua língua ao teu palato de tal maneira que emudecerás e não poderás falar-lhes, pois são uma raça de gente rebelde.
Mas quando eu te falar, abrirei a tua boca e tu lhes dirás. Assim fala o Senhor Deus. Quem quiser ouvir, ouça. E quem não quiser, não ouça. Pois são uma raça de gente rebelde. Provérbios 12, 1-4. Aquele que ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que detesta a repreensão é um insensato. O homem de bem alcançará a benevolência do Senhor, mas ele condenará o homem que maquina o mal. O homem não se pode firmar na impiedade, mas a raiz dos justos não será abalada. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a indigna é uma doença para os seus ossos. Olá, bem-vindo a mais um dia do podcast Mais 365, dia 210. Ao longo deste percurso pela Bíblia, vamos descobrindo que Deus não fala apenas para pessoas extraordinárias. Fala para homens e mulheres comuns, com os seus trabalhos, preocupações, fragilidades e responsabilidades. Fala para quem educa os filhos, para quem cuida de familiares, para quem serve a comunidade, para quem procura viver a fé no meio de tantas ocupações. É precisamente aí que a palavra de Deus nos vem encontrar hoje. Daqui fala-vos o Padre João Moita, das equipas Jovens Nossa Senhora, assistente deste movimento em Santarém. Coloquemo-nos na presença de Deus, acompanhados por Nossa Senhora, mulher da escuta e da disponibilidade. Nos capítulos 41 e 42 de Isaías, encontramos uma mensagem que atravessa toda a história da salvação. Não tenhas medo, porque eu estou contigo. É uma frase que Deus repete vezes sem conta na Bíblia, como já vos falei noutro episódio. Talvez porque conhece bem o coração humano. Sabe quantas vezes nos deixamos dominar pela preocupação, pela insegurança ou pelo receio de não estar à altura daquilo que a vida nos pede. Isaías dirige estas palavras a um povo cansado e fragilizado. Mas Deus não lhes pede primeiro que sejam fortes, pede-lhes que confiem. Isto continua a ser atual. Quantas pessoas vivem hoje carregando responsabilidades enormes? Pais e mães de família, educadores, voluntários, catequistas, animadores, pessoas que cuidam dos mais frágeis ou que servem discretamente as suas comunidades. Muitas vezes podem sentir que fazem pouco ou que os resultados são escassos. Mas Deus recorda-nos que a obra, antes de mais, é sua. No capítulo 42, aparece a figura do servo do Senhor. É uma das páginas mais belas de Isaías e que os cristãos sempre reconheceram como o anúncio de Cristo. O servo que não grita, não se impõe pela força, não procura protagonismo. Isaías diz até que não quebrará a cana rachada, nem apagará a torcida que ainda fumega. Que imagem tão bonita para a vida cristã! Deus não trabalha pela violência nem pela humilhação. Aproxima-se com paciência, cuida da fragilidade e faz crescer o bem mesmo quando parece pequeno. Talvez seja também uma inspiração para todos aqueles que têm alguma missão na igreja. Nem sempre evangelizar significa fazer coisas extraordinárias, barulhentas. Muitas vezes significa acompanhar, escutar, encorajar e permanecer ao lado de alguém sem desistir. Nos capítulos 2 e 3 de Ezequiel, encontramos o relato da vocação deste profeta. Deus envia-o a um povo difícil, teimoso e nem sempre disposto a escutar. Curiosamente, Deus não lhe promete sucesso. Não lhe diz que todos vão acolher a mensagem. Diz-lhe apenas: sê fiel. Esta é uma lição importante para qualquer discípulo, para qualquer cristão. Vivemos num mundo obcecado pelos resultados. Deus preocupa-se primeiro com a fidelidade. Santa Teresa de Calcutá costumava dizer que Deus não nos chama a ter sucesso, mas a ser fiéis. Ezequiel recebe a missão de anunciar a palavra, mesmo quando ela não é fácil de ouvir. Também nós somos chamados a testemunhar a fé com serenidade,
mas com coragem, coragem da verdade, sem desanimar quando nem todos compreendem ou acolhem aquilo que procuramos viver. Os provérbios recordam-nos que quem ama a correção, ama a sabedoria. É uma frase exigente, mas simples de acolher. Crescer espiritualmente implica deixar-se corrigir, aprender e reconhecer que ainda temos caminho a fazer. Talvez a palavra de hoje nos deixe esta pergunta: onde é que Deus me está a pedir fidelidade neste momento da minha vida? Talvez seja numa responsabilidade familiar, talvez num serviço à minha comunidade, talvez numa amizade, num compromisso de relação, numa oração que parece árida. Sou chamado a perseverar e não a desistir. Seja onde for, o Senhor repete-nos hoje: não tenhas medo, eu estou contigo. Convido-te agora a rezar comigo. Senhor, ajuda-nos a ser fiéis nas pequenas e grandes missões que nos confias. Quando surgir o cansaço, o desânimo, recorda-nos que tu caminhas conosco. Dá-nos um coração humilde para escutar a tua palavra e generoso para a colocar em prática. Nossa Senhora, serva fiel do Senhor, ensina-nos a dizer sim todos os dias. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 210, que comamos esta palavra de Deus. Um abraço em Cristo. Até amanhã.